E enfim, o Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Caio Paulista, que pertencia ao Fluminense, mas estava emprestado ao São Paulo, clube onde se destacou na temporada de 2023, conquistando o título inédito da Copa do Brasil. O atleta foi titular absoluto do São Paulo na conquista, sendo peça-chave no esquema de Dorival Júnior durante a temporada do tricolor paulista. A notícia deixou os torcedores tricolores enfurecidos, tanto com a postura do Palmeiras, que segundo o tricolor atravessou o negócio, quanto com a postura de Caio Paulista, que ignorou as tratativas do São Paulo e fechou com o arquirrival do clube, aumentando ainda mais essa rivalidade. Agora considerado vítima pela atravessada do Verdão nas negociações, nem sempre o São Paulo que foi o clube que saiu prejudicado nesse tipo de negócio, que é chamado como o famoso chapéu no mercado de transferências. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos relembrar de algumas negociações polêmicas envolvendo esses dois clubes. Confere só. E começamos esse vídeo falando de Miller, um dos jogadores mais vencedores do futebol brasileiro. Muito conhecido pelo torcedor do Morumbi, pela identificação que tem com o clube, fez parte do elenco campeão de talvez os maiores títulos da história do São Paulo, que são a Libertadores e os Mundiais Interclubes, nos anos de 1992 e 93, inclusive marcando gols, como da final do Mundial contra o Milan. Após a passagem vitoriosa pelo Morumbi, Miller vestiu a camisa do Alviverde na temporada de 1995 e 1996. Após uma rápida passagem pelo futebol japonês, teve também muito sucesso vestindo a camisa do Palmeiras, onde conquistou o Campeonato Paulista de 1996, formando naquele ano o badalado e conhecido ataque dos 100 gols, que era formado por jogadores como Djalminha, Rivaldo e Luizão, na grande e conhecida era Parmalat do Palmeiras. Porém, no meio da temporada de 96, seu contrato se encerrava e o Verdão tentava uma negociação de renovação, quando o São Paulo ficou sabendo das negociações travadas e atravessou o negócio, levando o jogador de volta para o Morumbi e deixando o Palmeiras simplesmente de mãos abanando. Outro caso curioso que vamos falar aqui é o de Antônio Carlos e Cafu, ambos na década de 90. O primeiro caso é o de Antônio Carlos, campeão da Libertadores pelo São Paulo no ano de 92, foi vendido para o Albacete da Espanha. Porém, em apenas 6 meses foi anunciado pelo Verdão, o que deixou a torcida e os dirigentes do São Paulo muito irritados, acusando o clube espanhol de ser usado como ponte e que eles estavam cientes da negociação entre o Palmeiras e o jogador. Após essa negociação frustrada, veio o interesse de outro clube espanhol em mais um jogador do São Paulo. Porém, agora o clube do Morumbi tentou se proteger da força financeira do rival Palmeiras, que na época esbanjava grandes contratações devido à sua parceria com a Parmalat. O Zaragoza anunciava a compra do lateral direito Cafu, formado nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube, que era uma das maiores promessas do futebol naquela época. Foi aí que o São Paulo topou negociar o lateral com o Zaragoza, porém com uma cláusula que protegia o tricolor, impedindo que o clube espanhol pudesse renegociar o atleta diretamente com algum rival paulista, o que resguardava na época o São Paulo de ver uma das suas revelações atuar por um rival. A estratégia, porém, foi uma frustração para a torcida do São Paulo. A Parmalat, na época, patrocinava outros clubes do Brasil, e um deles era o Juventude. A empresa anunciou a compra dos direitos do lateral, levando o jogador para o Rio Grande do Sul. Porém, o atleta atuou apenas 2 partidas pelo Juventude e logo depois foi repassado para atuar pelo Palmeiras. Ou seja, o Verdão utilizou o Juventude, que tinha a mesma parceria com a Parmalat, para logo depois levar o lateral para o Verdão, mais uma vez frustrando os planos do São Paulo. Após muitos anos, foi a vez do São Paulo vencer mais uma das batalhas de negociações com o Verdão. No ano de 2004, Richarlison era destaque do Santo André, na conquista do clube da Copa do Brasil daquele ano. O jogador chamou a atenção do Palmeiras, que até levou o atleta para realizar exames médicos no Alviverde. Porém, naquele mesmo dia, o jogador se reuniu com o São Paulo, que atravessou o negócio, se reuniu com o staff do jogador e concretizou a negociação, deixando o Palmeiras sem ter o que fazer na época. E a história não parou por aí. No ano de 2006, o Palmeiras revelava um grande lateral direito para o futebol brasileiro, que foi o Wilsinho. O jogador se destacava pelo clube desde as categorias de base, gerando expectativa de que traria um bom retorno para o Verdão nas próximas temporadas. O Palmeiras lutava para renovar o contrato do atleta, porém o São Paulo atravessou o negócio e os pais de Wilsinho acharam melhor a proposta do tricolor,
alegando que o Palmeiras desrespeitou o jogador na demora para a renovação. A jovem promessa foi então para o São Paulo Futebol Clube, onde se destacou e depois foi vendido para o futebol europeu, trazendo um retorno financeiro não para o Verdão, mas para o tricolor do Morumbi. O ano de 2013 foi uma temporada de reconstrução para o Palmeiras, que disputou a Série B daquele ano, após ter sido rebaixado pela segunda vez em sua história na temporada de 2012. Em junho de 2023, o Verdão anunciava Allan Kardec, que, revelado pelo Vasco, havia sido comprado pelo Benfica, mas decidiram emprestar o jogador para o Verdão por uma temporada. O atleta teve muito sucesso no início da sua trajetória pelo Alviverde, após ter passagem por alguns clubes aqui do Brasil. Naquela temporada de 2013, pelo Verdão, Allan Kardec disputou 46 jogos e marcou 24 gols, conquistando o título da Série B e retornando o clube para a elite do futebol brasileiro. Após a conquista, o jogador seguiu cumprindo seu contrato de empréstimo com o Verdão e se destacando com seus gols. Disputou o Campeonato Paulista daquele ano e foi o artilheiro do torneio com 9 gols. Tudo se encaminhava para um final feliz para a torcida do Verdão, que sonhava com a permanência do jogador em definitivo. As negociações começaram, mas foi aí que o São Paulo entrou no negócio. Diretamente com o Benfica de Portugal, acertou os valores de compra e levou o jogador para o Morumbi, deixando o Palmeiras mais uma vez a ver navios. O negócio gerou muitos conflitos entre as diretorias dos clubes. O presidente do Palmeiras na época, Paulo Nobre, criticou duramente o São Paulo, alegando que o clube foi antiético, agindo de má fé. A resposta do lado do Morumbi também foi dura. O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, alegou que o Palmeiras estava chorando e que o clube se apequenava com esse tipo de reclamação. A vingança do Verdão viria logo mais ao decorrer dos anos e das negociações. Em 2014, Dudu se destacava com a camisa do Grêmio e logo foi pretendido por vários clubes do futebol brasileiro, após o tricolor gaúcho alegar não conseguir adquirir os direitos de jogador em definitivo. E foi aí que Corinthians e São Paulo disputavam o jogador, que chegou a ficar muito perto do timão. A imprensa divulgava a disputa dos dois rivais pelo atleta. Porém, o Palmeiras agiu com muito sigilo, atravessou a negociação dos dois rivais e levou o jogador para o Verdão, surpreendendo a todos, até mesmo jornalistas e equipes de imprensa. A negociação deu muito certo para o Verdão, pois Dudu está até hoje no Palmeiras e é um dos jogadores que mais conquistou títulos na história do clube. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, para que o nosso trabalho seja cada vez mais divulgado. Até a próxima!